de Agronomia da Unemate para participar a convite. Gostaria muito de agradecer e vamos falar um pouco hoje sobre os avanços na pulverização de drones, de produtos fitossanitários por drones. Eu sou pesquisador da Embrapa Instrumentação, meu nome é Lúcio, muitos de vocês já devem conhecer, e será um prazer estar compartilhando um pouco os estudos, os levantamentos que a gente tem feito. Tenho trabalhado na Embrapa, em São Carlos, interior de São Paulo, no Laboratório de Agricultura de Precisão, LANAPRE, que fica numa área de campo, separado do prédio principal, e nesse local a gente pode ver aqui, a gente tem alguns plots experimentais do lado do laboratório, onde a gente pode fazer as nossas experimentações. Em geral, a gente faz pesquisa e desenvolvimento de drones, envolvendo técnicas de visão computacional, inteligência artificial, programação de drones. Então, aqui nós temos do lado um exemplo de um projeto que a gente implementou, um hardware para tomada de decisão em tempo de voo, e aqui do lado um experimento nosso de algodão, onde a gente está sobrevoando e iniciando com trabalhos com enxame de drones. Um dos trabalhos que a gente pode dizer destaque foi uma parceria que nós tivemos com a Qualcomm, onde a gente embarcou, né, no drone essa placa da Qualcomm que permitiu fazer processamento em tempo real. Nesse processamento, assim que terminado o voo, então é possível visualizar já um mapa com algumas alterações, alguns indicadores do campo, inclusive para tomar decisão na pulverização. O projeto, a ideia é que ele ficasse bastante acessível para o produtor, um custo acessível e realmente fosse fácil de operar. E aqui foi um exemplo da gente fez com um agrônomo que assistia o produtor para tomada de decisão, inclusive disparar, por exemplo, a pulverização no momento adequado, logo após a inspeção com o drone de mapeamento. O mercado de drone no mundo tem crescido vertiginosamente, né? São bilhões de dólares, previsão de 2024 de 43 bilhões de dólares, somente no mercado de drones. E a gente vê um crescimento de diversos fabricantes, diversas arquiteturas, inclusive feitas em casa, aquelas arquiteturas mais profissionais, e a gente destaca aí, principalmente, o grande produtor mundial, a DJI, que já se destacou bastante na área de mapeamento, né, com os Phantoms, com os Matrices, com os Spires, né, e agora tem se destacado no mercado de pulverização agrícola, né, e tem vários outros fabricantes, só para a gente ter uma ideia aí de investimentos anuais e mercado. Basicamente, o que nós vamos falar um pouco é o mercado para pulverização. Então, a pulverização, principalmente, que pode ser feita de herbicidas, de vários, na verdade, produtos, né? A gente vai falar um pouco dos herbicidas, mas tem inseticidas e vários outros produtos e os próprios, que na verdade no Brasil não é autorizado, mas as caldas mistas, né? Misturando alguns produtos para poder fazer várias operações ou otimizar o tempo. As principais aplicações de um drone desse tipo de pulverização é justamente em áreas densadas, principalmente declives e morros. Então aí, por exemplo, áreas de café, de eucalipto, que são muito, né, áreas de várzea, arroz, por exemplo, é bastante interessante, você não tem que entrar o equipamento, né, de solo e que deixa marcas, derruba, né, o arroz e vários outros produtos. Não só o arroz, né? Então, o drone de pulverização, com café, por exemplo, ele é bastante interessante. Aqui nós temos um exemplo de um teste que a gente fez em Minas, em Piauí, e nesse caso a gente foi testar exatamente áreas aqui nós estamos vendo, parece um tapete, alguma coisa, mas justamente é uma névoa avermelhada, e aqui é exatamente o café adensado. Então, se a gente olhar o café, olha, não dá nem para passar
nenhuma pessoa quase que com pulverizador costal, muito menos o trator, né, ou pulverizador de solo, e às vezes mesmo a pulverização aérea ela é ineficiente nesses casos. Então, aqui um exemplo bem próximo, né, que é um experimento que a gente fez, e nesse caso a gente experimentou o drone, comparando o drone com equipamentos do tipo o helicóptero tripulado e o avião tripulado, né? Nós fizemos justamente a comparação com essas áreas para tentar entender como que, se a gota chega no bacheiro, por exemplo, da planta, em quais terços da planta é melhor a distribuição, esse tipo de coisa. Então, exemplo de pulverização com drone, aqui a gente pode ver, o drone, aqui tem uma névoazinha que a gente colocou, na verdade é um produto aqui só para simulação, e o projeto você programa a missão o drone sai percorrendo automaticamente, e nesse percurso todo, ele teria que detectar obstáculos, por exemplo, nós temos árvores, eventualmente torres e fiação, e aí cumprir essa missão de forma automática, principalmente em horários que a deriva ou os problemas inerentes à pulverização não sejam críticos, né? Então, muitas vezes, tentando voar, inclusive, no período bem noturno ou bem no iniciozinho da manhã, né? Então, aqui é o exemplo do drone. E, normalmente, quando você está voando, ou dependendo do tipo de... Assim como nos pulverizadores autopropelidos, ou mesmo até um pulverizador costal, você tem os bicos de pulverização, esses bicos, diferentes bicos, né? A gente vai falar um pouquinho. E dependendo do bico, da configuração do bico, a gente tem a formação de gotas maiores ou menores, diâmetros maiores ou menores. E no caso de aeronaves, como o helicóptero, por exemplo, que também foram os primeiros equipamentos, a gente vai ver de destaque a serem usados para levar uma carga, né, de produto para pulverização, um herbicida, um inseticida, etc. O problema do helicóptero, justamente nos bicos, é o vórtice que é feito, e aí gera, por exemplo, nas pontas, principalmente esse vórtice, como vocês veem na figura, e muitas vezes, dependendo da distância dos bicos na barra, falhas no meio, na hora da aplicação. Então, é muito importante essa formação, tamanho de gota, formação desse vórtice, e como que essa distribuição, e claro, o vento no momento da aplicação, apesar de ter uma tendência, né, de ter um vórtice para baixo próprio do helicóptero. Os bicos por si só, né, dependendo do bico em leque, bico cônico, bico, né, os diferentes formatos que a gente tem no mercado, a gente poderia estar utilizando também nos drones, né, que a gente vê, por exemplo, para mato competição, né, a gente, correção de mato, e aí um exemplo só para simular, então são os bicos, a gente vê perfeitamente aí a névoa ou o direcionamento dos jatos com as gotas, né, como desejado. Em geral, é muito importante, então, e nesse momento, vários estudos estão sendo feitos, justamente para entender a inspeção da faixa de deposição, né? Então, vários mecanismos, vários estudos estão sendo feitos, aqui no Brasil, alguns grupos que mexem com a tecnologia de aplicação estão iniciando, a gente na Embrapa tem feito, e lá no exterior, principalmente, a gente vê aí alguns estudos pioneiros. Então, normalmente, a gente vê um multirotor, por exemplo, ele gera um vórtice, que a gente vai ver um pouquinho melhor o desenho, e existe um máximo de aplicação, na verdade, na parte central, e depois isso tende a diminuir e cair, né, para a parte, à medida que vai se distanciando da parte central da aeronave. No entanto, é importante observar que mesmo na faixa, né, que não é a nominal de aplicação, por exemplo, em geral se trabalha com 5 a 7 metros, né, de faixa de aplicação, nesse caso aqui, muitas vezes a gente vai ver alguns picos significativos, né, de deriva, na verdade, gotas chegando fora
da faixa de interesse aí. Então, esse é um dos motivos de vários estudos que têm sido feitos por inúmeros pesquisadores na área, né, para justamente tentar, como é uma coisa nova, né, quer dizer, na verdade, os mesmos bicos que a gente teria na condição do autopropelido, ou mesmo dos pulverizadores convencionais, a gente tem que ajustar ou entender como que são feitos esses vórtices de fluxo de ar, como que essa distância de operação dos drones e mesmo como que as condições de vento todo interferem. Então, tem vários estudos, esse aqui de 2019, a gente vê aqui exemplo de um mapeamento de um vórtex gerado por um multirotor, um drone multirotor. A gente vê uma turbulência, uma região aqui embaixo, que inclusive dispersa algumas gotas. Então, basicamente, quando a gente olha o helicóptero e o multirotor ele é bastante concentrado, ele é bastante direcionado para baixo da aeronave, e no caso do helicóptero, a gente, principalmente por causa das pontas, a gente tem uma tendência de abertura do fluxo de gotas aí nas pontas, né? Então, podendo, inclusive, aumentar a deriva no caso de uma aeronave de asa rotativa do tipo helicóptero, mesmo que sejam as barras distribuídas. E esse foi um dos pioneiros, né, na verdade, as primeiras aeronaves que levavam carga acabaram sendo os helicópteros, por exemplo, o R-Max da Yamaha, que a gente vai mostrar já já. Então, a dispersão de gotas, aqui a gente fez esse teste, a gente percebe aqui que está num dia que está ventando bastante, que nós estamos numa fazenda testando simplesmente, ó, a gente percebe que o vórtex vai bastante direcionada, né, a gente vê bem embaixo do drone, a gente está deitado aqui agora, mas isso é bem interessante, né, apesar do vento ter nesse caso aí, nesse dia estava ventando bastante, a gente percebe um fluxo bastante forte, direcionado muito mais do que o próprio helicóptero, né? Para fazer as análises, muitas vezes as pessoas usam diferentes dispositivos. Um dos mais recomendados nesse caso seria a colocação de espelhos, porque o espelho consegue pegar as gotas ultrafinas que são geradas normalmente pelos drones. Então, a gente fez um teste lá no café, colocando os espelhos em diferentes alturas da cultura, desde o bacheiro, nos terços superior, no médio, né? E também fizemos o catador de gotas com papel hidrossensível. Muitas vezes, nos experimentos com o drone, dependendo da condição de umidade no campo, a gente tem a saturação muito rápida desses catadores de gotas, vamos dizer assim, com papéis hidrossensíveis, então não servindo efetivamente para analisar gotas muito finas, né? Mas, de qualquer forma, a gente fez comparações. Isso é padrão. Mas o espelho, você consegue pegar gotas aí de 9 micra ou 9 microns com tranquilidade, 9, 10 microns. E aí isso é feito a contagem através de um software que reconhece essas gotinhas nos espelhos. Então, o que é esse drone pulverizador? Na verdade, ele é um veículo aéreo não tripulado, um RPA, como nomenclatura do Brasil, com capacidade de armazenar e pulverizar agroquímicos. Eles devem seguir as normas da ANAC, né? Então, portanto, tem as categorias de aeronaves. A gente já sabe que as aeronaves de pulverização, ou aeronaves estão na categoria 2, 3, 1, 2 e 3, sendo as mais comuns e mais fáceis de serem certificadas seriam as de categoria 3, são abaixo de 25 quilos, né? Então, isso é necessário para que seja feito a operação, e também vale a pena lembrar que está em estudo uma norma do próprio mapa do Ministério da Agricultura, que vai ter alguns requisitos aí importantes, vão ter alguns requisitos importantes para a operação de drones de pulverização, tá? Então, isso é muito importante estar atento a essa norma, principalmente porque vai ter que ter piloto certificado, vai ter que ter um agrônomo que assina pela operação,
especificação de registros e vários detalhes aí que são importantes que o mapa está regulamentando. Semelhante à operação de uniporte ou de arrasto, não tem muita diferença do ponto de vista, a não ser as escalas. Ele é importante avaliar os bicos, o jato e a vazão, e para isso ajustar, né? Porque não existe nenhuma fórmula ainda recomendada, nenhum fabricante, inclusive, coloca no seu rótulo até o momento qual é a especificação de volume e tal, dependendo do tipo de bico, dependendo das condições de drone, para drone, tá? Então, o preparo de cauda, em geral, com aditivos, ele simplesmente ajuda muito na parte de pulverização de baixo volume, que é a principal característica dos drones, das gotas dos drones. Então, os primeiros drones foram lá da Yamaha, principalmente ficou muito famoso o R-Max, que surgiu em 2003, em decorrência aí de uma evolução de alguns outros modelos, né, que começaram lá em 83. O Yamaha é muito utilizado no Japão, 80% das produções de arroz, principalmente no Japão, ela utiliza a pulverização com o Yamaha, o R-Max. No Brasil, ele não pôde ser comercializado, houve um impedimento, principalmente por causa de acordos bilaterais, aí, algum impedimento de receber isso direto da China, mas, de qualquer forma, é uma aeronave que foi bastante utilizada, e nesse momento, várias outras unidades têm aparecido, essa daqui, por exemplo, são os modelos mais vendidos no Brasil, são modelos da DJI, e também no mundo, né, na verdade, tem se destacado bastante esses tipos de aeronaves. Já tem na China da ordem de 20 mil drones pulverizando, e no Brasil existe uma perspectiva de poder chegar até 180 mil drones pulverizando, uma quantidade bastante expressiva, né? As várias configurações dos drones, né, variam aí de acordo com o fabricante. Nós temos, por exemplo, ainda alguns montados, na verdade são frames chineses que são montados no Brasil, né, esse aqui é um exemplo do Pelicano, e eles têm sido trazidos, montados aqui, e tem sido feito a parte de adaptação de software para fazer o controle de operação das aeronaves. O custo dessa importação e dessa distribuição no Brasil, ele ainda é um custo para o produtor relativamente alto, mas o que a gente pode pensar é que nós já temos aí assistência técnica local, né? Isso faz uma diferença bastante brutal. Lembrar que existem drones não somente para aplicação de químicos, mas também para liberação de controle biológico, na verdade, usando vespas, usando ninfas, usando as diferentes estágios do predador, né, para uma dada praga. Então, isso está sendo muito comum, né, então, tricogramas, cotésias e assim por diante. A gente já verifica algumas empresas, algumas iniciativas também no Brasil. A capacidade, em geral, eles operam por 30 minutos, e com 10 litros, a grande maioria, tem alguns até 16 litros, e existe alguns estudos, alguns trabalhos que a gente tem visto, que perspectiva de drones de pulverização na categoria 2, inclusive a própria ANAC também está estudando a possibilidade de uma legislação ou de uma caracterização especial, uma aprovação especial para pulverização no caso de aeronaves acima de 25 quilos, ou litros, no caso, de cauda. É aplicado esse volume por hectare, em geral, o volume da ordem de 10 litros por hectare, mais ou menos o rendimento. O café, por exemplo, no caso, a gente aplicou nos nossos testes 1 hectare em 5 minutos, né? Então, depende da velocidade de operação, das condições climáticas para você fazer a operação, e velocidade normalmente de 40 a 100 vezes mais rápido que o pulverizador manual. É usado para aplicar apenas em áreas localizadas, principalmente, e muitas vezes ele vem sendo guiado por algum pré-processamento, um mapeamento antes. Muitas vezes, por exemplo, a gente tem visto alguns casos do próprio NDVI indicando aí a localização, por exemplo, de plantas invasoras, e aí você vai programar o voo para fazer a aplicação localizada.
E aplicação nas áreas de interesse diretamente. Então, a gente tem, quando a gente vai falar em aplicação na área de interesse, a gente tem visto também os dois tipos, aquela aplicação que aplica um jato bem concentrado diretamente em cima da reboleira da invasora, ou aqueles jatos, né, em névoa, que você passa de forma global em cima da linha da cultura. Normalmente tem uma alta tecnologia embarcada, esses drones, aqui um exemplo de um Phantom, mas vai toda uma parte importante, processadores, GPS, magnetômetros, giroscópios, acelerômetros, barômetros, sensores anti-colisão, e isso permitem que você tenha uma aeronave bastante sofisticada, então, eletronicamente falando, né, que te permite fazer uma operação, principalmente com GPS RTK, um posicionamento bastante preciso e programar a sua missão, né? Normalmente, você faz a decolagem, a missão e pouso de forma autônoma, apenas assistida pelo operador. Quanto custa, né? Depende muito da capacidade dele realizar automaticamente essas missões. Então, tem alguns drones que permitem até a realização, já estão começando a aparecer alguns que permitem a realização até em comboio ou em mais de um drone ao mesmo tempo, né? Já tem um custo um pouco adicional. Presença de softwares específicos de controle, então, cada fabricante está tendo o seu, mas existem alguns genéricos. A autonomia normalmente requerida, ela vai implicar no custo, né? Uma aeronave maior, com mais autonomia, ela tem um custo maior, principalmente a maioria deles é elétrico. A quantidade de bicos também, ela vai diferenciar se você é bico, desde bico rotativo, bico em leque ou direcional, se você usa barra ou se você usa em algumas hastes apenas. A capacidade do tanque, né, também influencia bastante. E os valores praticados no Brasil, a gente vê de 40 mil reais, aqueles bem pequenininhos, até 150 mil, já temos aí lançamentos na ordem de 200 mil reais no Brasil, né, e podendo até ficar maior, dependendo das baterias, dos conjuntos adicionais que você coloque. Então, esse aqui é um exemplo do Joyance aplicando na cana, né? O Joyance, só para ter uma ideia, eles vão voando muito próximo. Então, a gente vê o voo é 2 metros, no máximo 3 metros da copa ou da cana, por exemplo, do café e tudo mais. Então, essa é uma vantagem da operação autônoma, que você tem menos risco de um operador, por exemplo, num voo convencional. Então, aqui um exemplo só para a gente ver uma operação pré-programada, e ele voa muito próximo, muito rasante à cultura. Então, vale a pena usar o drone mesmo para pulverizar? Então, no caso de café adensado e morro, é um caso bem típico. O arroz de várzea, bastante típico também, bastante vantajoso, né? Áreas planas, ela perde eficiência para os pulverizadores de arrasto ou os uniports, mas são complementares. Existem pontos da área onde o drone acaba sendo mais interessante. E principalmente naquelas operações onde você vai fazer a catação, tá? E aí, o que é interessante a ser observado na compra de um drone desses, que está vindo bastante no Brasil, é aquele que tenha manutenção preventiva ou pós-venda bem interessante. Então, é bom avaliar muito isso, porque está vindo muito equipamento chinês. Muitas vezes sem representantes aqui, e às vezes se você estraga uma peça, essa peça vai demorar mais de mês para ser desembaraçada e entrar de novo no Brasil. Então, é extremamente importante. Por isso, o DJI Agras, ele tem se destacado, é um equipamento bastante robusto, permite você fazer a operação quase que programar toda a área quase que autonomamente. O software é bastante interativo, igual um drone para mapeamento, mas você pode estabelecer qual é o volume de cauda e onde você vai aplicar. As novas versões do Agras, né, o 16 e aí vários outros modelos que a gente mostrou lá no início, inclusive, tem melhorado significativamente. Então, tem permitido um voo mais seguro e mais autônomo possível, né? Então, aqui é um exemplo, e aqui nós estamos vendo um exemplo de um bico rotativo, tá? Então,
nós temos aqui um bico por atomização, e ele é feito por rotação, e é distribuído um número de gotas bem fina, que ajuda aí a distribuição. Depois do voo, sempre tomar cuidado de manutenção, de limpeza, né? E por ser uma aeronave fácil de manter, de se desmontar e fazer todo o trabalho, ela é uma aeronave que tem se destacado bastante no Brasil, né? Com certeza, 90%, na minha opinião, dos pulverizadores costais serão substituídos pelos drones de pulverização. Aí já tem alguns fabricantes já representando no Brasil, tem sistema de baterias, de recarga, esse ainda é um dos limitantes dos drones de pulverização. E aí, nós temos diferentes operações. Esse aqui é um outro drone com bicos, tá vendo? Já em barra, né? Já é outra configuração. A gente percebe que nesse voo, olha, tem os vórtices laterais, e nós temos, além de ter os vórtices laterais, que a gente estava falando aqui, a gente percebe uma separação entre os jatos, né? Eles são bem concêntricos, e pode ser que apareça na aplicação algum erro de faixas não aplicadas. Então, isso é uma das coisas que está sendo levantada, estudada, qual a melhor configuração para se usar o drone. Aqui é um outro exemplo de drone com pulverização atomizado, também, já pega uma névoa bem direcionada. Essa aqui é uma outra barra, né, vocês podem perceber. Aqui, ou seja, tem inúmeras configurações, e o que se tem que tomar cuidado exatamente é a escolha dessas configurações. No caso de drones, aqui um outro exemplo que a gente acompanhou, de pulverização na área de cana, então também uma outra barra, então tem vários fabricantes, vários preços, né, de drones. O que se tem que tomar cuidado é que muitas vezes ainda está se estudando qual é a eficiência. Normalmente eles são eficientes, a gente tem feito algumas experimentações. Nesse momento a gente está com um projeto na Embrapa Soja para acompanhar justamente na soja, nós temos um projeto no café. Ele não muda muito dos critérios que você usa no autopropelido, ou mesmo você deveria estar tomando cuidado para a escolha, né, de bicos, de condições de operação. Na verdade, os parâmetros são sempre os mesmos, e aí só que tem que ajustar para essa nova configuração. Então, por exemplo, no caso de uma mato, um herbicida, por exemplo, a gente precisa, se o mato estiver alto, a gente precisa de penetração na folhagem, muitas vezes a gente vai ter que usar herbicidas ou mesmo fungicidas e inseticidas de contato, e esses exigem gotas mais finas e médias. Ele opera muito bem nessa condição, a gente checou isso no café. E às vezes a própria, por exemplo, no caso do glifosato aqui, tem alguma, se tiver palha, dependendo da condição do campo, nós temos dificuldade de chegar exatamente a gota na onde tem que chegar do tamanho certo, né? Então, para atingir o alvo. Então, o tamanho de gotas finas e médias, elas são importantes para e o drone permite esse tipo de gota, né? Normalmente, as condições de operação que tem na aviação convencional de pulverização, nós temos aí alguns folhetos, o Ulisses Antoniazzi, professor renomado na área de aplicação, por exemplo, coloca aí temperatura menor que 30 graus, umidade relativa maior que 50, e velocidade do vento de 3 a 10 km por hora. Isso é extremamente importante, e vários trabalhos estão aferindo justamente esses parâmetros. O próprio professor Ulisses tem acompanhado e publicado aí algumas perspectivas de uso de drones nesses casos. Então, normalmente, gotas, o tamanho da gota, né, principalmente herbicidas sistêmicos, o de solo, pode ser aplicado com gotas mais grossas, normalmente quando o solo, você vai fazer a parte de contenção das invasoras. Produtos de contato vão exigir gotas mais médias e finas, né, e dependendo do produto, você vai ter o tamanho certo das gotas. Então, normalmente, a temperatura e a umidade vão influenciar também no drone, na operação do drone, né? Principalmente se você tiver temperaturas, então, normalmente as gotas são ultra finas, então você vai precisar trabalhar com temperaturas mais baixas, e acima é uma umidade relativa alta. Normalmente a gente aproveita
na umidade relativa alta, justamente para porque você tem uma cauda mais concentrada e você usa menos água. Normalmente é interessante voos próximos da noite, né, ou madrugada, onde você tem o orvalho, né, disponível. E aí, dependendo do tipo de produto, né, se é um herbicida, fungicida, inseticida, existem algumas recomendações, dependendo do tipo de bico, né, que você utiliza. O bico em leque, o bico cônico, né, o cônico cheio, todos esses bicos também se aplicam de alguma forma nos drones, mas o que a gente tem percebido é que, principalmente, que a gente precisa de gotas, ou as gotas são geradas muito ultra finas, ou bem finas, ela tem uma excelente cobertura, a gente percebe ela chegando em todas as faixas da planta, mas tem risco alto de deriva e de evaporação, então depende muito da condição climática para poder estar usando no drone. E o restante é mais ou menos a mesma coisa da pulverização convencional. Então, nós temos aí os jatos planos até as induções de ar. O de ar é muito usado nos drones, principalmente com eles, o de ar, ou mesmo os rotativos, com pressão, atomização. E aí nós vemos na literatura vários trabalhos que estão começando a aplicar os drones com os diferentes tipos de bicos, para poder ir analisando, então, qual é, em alvos, as gotas, e como que está sendo o controle dessa efetivo, por exemplo, da infestação. Então, aqui no exemplo de um trabalho, você vê, de 2020 já, foi usado o herbicida e marcador fluorescente, um pulverizador de hélice única, né, tipo um modelo tipo um helicóptero, e aí o bico é o bico do tipo da T-Jet aí, que foi especificado para o trabalho. E a gente percebe aí tratamentos em diferentes alturas de voo, com diferentes velocidades, né? E aí foi testado, né, porcentagem ou mesmo a deposição, porcentagem de deposição de gotas em cada um dos tratamentos, né? E considerando também a condição climática, a temperatura, a umidade e vários parâmetros sendo levantados. Então, o que se fez é tentar acompanhar através de papéis hidrossensíveis, principalmente, que é o mais comum que a gente vê, é exatamente a zona alvo, né? Por exemplo, até quanto ele atinge ou não essa zona, e também a parte mais, não deriva, mas a parte mais distante, né? Fora do alvo, e principalmente levando em conta condições de vento, né? Então, esse aqui é um exemplo, o pessoal colocando aqui, são os vários papéis hidrossensíveis, e a gente percebe aqui que é o centro. Então, no centro, a gente percebe uma curva e aqui nos diferentes tratamentos que foram feitos, né? Então, um exemplo desse azul, o primeiro tratamento, a gente percebe que existe um deslocamento das gotas, um fluxo maior de gotas, número maior de gotas de um lado e não na parte distribuída uniformemente no raio da aeronave. Então, isso significa a influência direta do vento, né? Que a gente pode ver que houve uma deposição maior de gotas de um lado apenas Em outros tratamentos, isso aconteceu, tá vendo aí, esse tratamento segundo já teve um pouco mais uniforme, o tratamento no terceiro também já teve um equilíbrio, mas teve um lado um pouquinho mais, né? E aí o pessoal fez vários testes e foi acompanhando, levantando as curvas. O que foi surpreendente é que, muitas vezes, a distância, né, desejada ficasse entre 5, um raio de 5 metros, 7 metros, principalmente o alvo, ele acabou tendo ainda valores fora desse alvo, bastante expressivos. Por exemplo, aqui no tratamento 2, a gente percebe que até valores meio altos aqui, ou seja, derivas em 20 metros do ponto central da aeronave, ou seja, a gota ultrafina existe, dependendo da condição de vento, condição climática, a gente pode ter o arrasto aí dos produtos. Outro trabalho aí de 2019, com inseticidas, com drone, da DJI, né, um S1000 adaptado, então aqui está a foto do S1000, foi feita a comparação com o pulverizador convencional, em citros e em oliveiras, tá? Aí foi feito o levantamento justamente das derivas,
as médias de diâmetros de gotas, a população, distribuição de árvores, né? A gente pode ver em cada um dos tratamentos. Aí nós temos aí em diferentes alturas, né? A altura média e alta, e a parte mais de drift, onde a gente tem aí os dois bicos tipo atomizadores, atomizador 1 e 2, e a gente vê os resultados nas oliveiras. É interessante depois dar uma olhada no paper, tem a referência, e perceber, por exemplo, exatamente como que se comporta. Nesse caso aqui, por exemplo, o diâmetro central, da área central, ele ficou melhor, mais concentrado, maior, mais uniforme. Nessas outras, a gente percebe, por exemplo, gotas mais maiores, por exemplo, lateralmente. Uma banda pode ser influência de vento e tudo mais. Então, exemplos aí estão sendo levantados, extremamente importantes. O que a gente se destaca, e nos meus testes, por enquanto, em campo, foram bastante destaque, foram os bicos atomizados, e aí a velocidade com que gira esse bico, esse eixo aí, ele faz com que a gota, então a gente regule o tamanho da gota, aumentando ou diminuindo a rotação desse disco atomizado aí, né? Então, a gente tem uma pressão do fluido, e o fluido vai passar com gotas mais finas ou menos finas em função da velocidade. Então, tudo isso tem que ser estudado. Qual é a especificação? E por isso que a Embrapa, intuito nosso de gerar algumas recomendações para que comecem a ser utilizados. Hoje a gente vê alguns trabalhos de referência internacionais, principalmente, mas muitas vezes não reproduzindo a condição nossa de campo no Brasil. A gente começa a perceber também uma novidade relativamente recente, aqui a gente exemplo, são bicos eletrostáticos. Então, na verdade, para facilitar com que a gente tenha o deslocamento, né, a distribuição mais ideal da gota, né, direcionada direto na planta, né, criando aí a descarga ou a diferença de potencial. Isso já é convencional, a gente já conhece isso dos provedores convencionais, mas a gente não tinha isso até há pouco tempo nos drones. A gente já começa a ser, ó, isso aqui eu peguei lá no Alibaba para venda, $115, né? Já os bicos de pulverização eletrostáticos. E uma novidade, por exemplo, o próprio Brasil, inclusive a empresa brasileira, Sky Drones, começou a montar o drone com um equipamento, um sistema que faz energização e permite fazer a gota, o eletrostático, né, nos drones. Isso aqui é nacional, tá? Você tem um fornecedor nacional, fácil de ser encontrado, aí a gente pode adaptar nos drones, né? E nós temos aí o primeiro fornecimento, acho que um dos pioneiros aí no Brasil, fornecer a nossa gota eletrostática, no caso de drone montado aqui no Brasil. No caso de drones montados chineses, por exemplo, a Joyance e vários outros, já vendem os bicos, aqueles bicos que a gente mostrou, eletrostáticos aqui, que vem de fora, né? Então, a gente vê aí mais trabalhos, aqui um exemplo de um bico atomizado, né, na verdade, rotativo. Esse aqui é um drone bem usado já, o pessoal parece que assim, ele é prático de uso, de reposição de material, né, então, foi o termo de referência para avaliar um pouco as gotas, deposição e tudo mais, aí para esse trabalho de 2020 também. Então, o que se foi feito é tentar estudar a distribuição das gotas, o vento numa dada direção, e aí um sistema de coletor de gotas através, por exemplo, de filamentos, né, que depois são lidos no no fotômetro, e depois também algumas placas, né, de deposição, que pode ser os espelhos, ou pode ser as placas, os papéis hidrossensíveis. E a gente percebe exatamente as distribuições de deposição em microlitros por centímetro quadrado, né, em cada uma das localizações, em cada um dos tratamentos. Eu não vou entrar em detalhe, depois o pessoal olha, mas isso está sendo feito, então só para mostrar aqui, e a gente tem visto que o drone é bastante eficiente
Aqui tem toda uma metodologia, né, experimental, diferentes alturas para fazer os filamentos, para fazer a coleta das gotas, o estudo de deposição, né, e aí um sistema de ventilação forçada, direcionada. Normalmente isso é feito em campo ou às vezes em túnel de vento, né, e a gente consegue analisar gotas de 100 microns a 2 metros de altura até 12 metros de altura, né, e aí 150 microns, 200 microns, a gente tem aí o exemplo de diferentes alturas, diferentes velocidades, a gente tem aí a distribuição das gotas. Em geral, nesse experimento também foi feito um túnel de vento, onde você tem o bico, né, tem a altura, e tem toda a simulação de transmissor-receptor aí de ar, e o bico fazendo a parte centrífuga, né, que é onde você tem condições de estar controlando aí a velocidade da gota e exatamente o tamanho da gota, né? Os trabalhos em teste de túnel de vento já também aparecem em outros trabalhos aqui. Esse aqui é de 2020, se não me engano, também da China, onde você tem o túnel de vento em todas as condições aí de controle. Aqui o exemplo do drone sendo mapeado, monitorado, e as distribuições. Aí eles variam a velocidade, variam as condições do spray mesmo, da velocidade, e levantam o perfil de gotas depositadas, né? Então, isso tem sido feito, principalmente alguns fabricantes, né, mais sérios, em parcerias com universidades na China. Isso tem acontecido fortemente, né, e uma tendência daqui a pouco a gente ter as nossas empresas, assim, ou mesmo fornecedores de serviços já terem aí nossas cartilhas recomendando cada uma das configurações para as diferentes culturas. Condições de vento, condições de operação, se é cultura perene, se é uma cultura anual e tudo mais. É importante nesse momento, né, ficar atento, observar, então, existem inúmeras configurações, problemas 1000 de operação ainda, muitas quedas de drone ainda pertinentes ao tipo de operação autônoma, e principalmente nas condições de morro e regiões adensadas, que são um pouquinho mais complexas. Então, tem que tomar cuidado. Existem já uma gama de empresas, tem mais ou menos 200 drones que a gente tem mapeado já em operação, em pulverização. Nós temos aí várias empresas oferecendo serviços de pulverização. Muitas delas compraram os drones e estão usando os drones conforme a recomendação e os bicos que vem padrão, né? Muitos deles ainda não estão fazendo um estudo de qual a melhor condição, qual o melhor bico, e principalmente as empresas produtoras dos químicos ainda não têm as recomendações nos rótulos, né, de qual a dosagem adequada a ser utilizada. Então, é um caso de experimentação caso a caso. A gente tem acompanhado, então, por enquanto, no café, e a gente tem acompanhado na soja. Em outras culturas, a gente tem visto, né, alguns trabalhos. Então, é extremamente importante estar atento, talvez montando uma parte, um plot experimental, levantando os parâmetros adequados, né, para poder escolher melhor. E quem sabe, em breve, a Embrapa entrega aí para vocês uma cartilha com as recomendações ideais. Muito obrigado, fico à disposição para depois perguntas por e-mail.